Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vamos conversar um pouquinho, fazer um bate-papo aqui sobre tudo que está acontecendo aí no mercado, as bolsas abrindo em baixa, principalmente no mercado asiático, aí recorde histórico de rentabilidade negativa, acho que fazia 20, 30 anos que não caía tanto, e claro, surgem dúvidas, né? Dá aquele frio na barriga, é uma coisa normal, tá? Então vamos comentar um pouco sobre isso, trazendo a visão aqui que desde 2017, né, a Capitalizo tem em relação a esses momentos, a esses movimentos e o que fazer, tá? A primeira coisa, tá, pessoal? Só vou deixar algumas anotações aqui para não perder o fio da meada, né? Eu gosto de comentar que esses momentos, né, para a gente, eles são muito importantes, né? Porque eles acabam validando, né, tudo aquilo que a gente fala para os investidores e tudo aquilo que nós estamos fazendo desde 2017. E quando o mercado sobe, né, pessoal, ninguém está preocupado em entender nada. Mas principalmente quando o mercado cai, né, reforça tudo aquilo que a gente fala e a forma diferenciada que a gente trata as coisas, e por isso que ao longo desses mais de 7 anos a gente conseguiu trazer resultados diferenciados, porque a gente atua no mercado de forma diferenciada, né? O que tem por aí é mais do mesmo, tá? E a gente tem uma visão totalmente pró-cliente, né? A nossa preocupação é o cliente ganhar dinheiro, não é marketing, não é gerar engajamento, né? A nossa visão sempre foi essa, tá? Então, é importante, porque a gente vai ver na prática como as coisas vão funcionar e tudo aquilo que a gente sempre comenta. Óbvio que é momento de ter calma, não deixar a emoção passar por cima da razão. Como eu falei, dá um friozinho na barriga, mas isso aí faz parte, né? Ninguém precisa ver a bolsa cair para saber que ela vai cair, mas ver ela cair é diferente de saber que ela vai cair. Então, isso faz parte, tanto que a gente sempre se coloca à disposição dos clientes, pode ficar preocupado, pode perguntar, a gente atende todo mundo, não tem problema. Eu quero só deixar um recado, hoje às 17 horas, nós vamos fazer uma mentoria para todos os clientes da Capitalizo, falando a respeito do momento atual, das nossas recomendações, respondendo as dúvidas, e às 20 horas tem a já tradicional mentoria da consultoria da Capitalizo, onde a gente vai falar sobre o momento também atual e as recomendações, enfim, as dúvidas lá do pessoal da consultoria da Capitalizo. Eu costumo falar, tá, pessoal, que tem duas coisas que são terríveis, ou as duas piores coisas que são terríveis e que são geradas pelo mercado financeiro. Quem é o mercado financeiro? Os investidores, as corretoras, os bancos, os gestores, as redes sociais, tudo isso é o mercado financeiro. E as duas piores coisas que o mercado financeiro gera são essas duas aqui. O primeiro é o conflito de interesses, né? Principalmente quando alguém nos oferece algum produto financeiro, o investidor não saber se aquilo ali é bom para ele, é bom para quem está vendendo, e tem várias outras formas de conflito de interesse, por isso que a gente faz questão de se manter 100% independente, porque o conflito de interesse ele prejudica o investidor. E além disso, né, pessoal, nós temos talvez pior ainda, né, porque pelo número de pessoas que falam sobre o mercado financeiro, a questão de ruídos e narrativas, tá? Por quê? Por que isso aqui é ruim? Porque tá todo mundo falando sobre um monte de coisa diferente, o investidor ele se vê ali no meio daquilo tudo sem saber exatamente o que fazer, e ele fica estressado. Ele acha que ele está sempre errado, que ele tem que sair comprando a qualquer preço, que ele tem que sair vendendo a qualquer preço. Isso não funciona. Então, desde o início na Capitalizo, a nossa preocupação sempre foi trazer uma linha, né, uma linha de raciocínio. O investidor ele precisa saber o que seguir. Óbvio que as coisas não vão funcionar sempre, às vezes elas vão funcionar, às vezes não, mas é a única forma que a gente encontra para ter ganho consistente de longo prazo. Quem é nosso cliente na consultoria já ouviu isso que eu vou falar agora, né? Que é o exemplo da padaria. Eu tenho uma padaria, o Lula ganhou do Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou do Lula, eu vou parar de vender pão? É claro que não. Por que eu vou vender todas as minhas ações e vou sair comprando tudo se acontecer alguma coisa dessas? Não faz o menor sentido. Porque a gente não faz isso na nossa vida pessoal, nós não fazemos isso na nossa vida profissional, por que a gente vai fazer isso com os investimentos? Então, o que a gente faz? Nós vamos seguir uma linha de raciocínio e, obviamente, tudo que interferir naquilo, nós vamos fazer ajustes finos, né? Se o Bolsonaro ganhar do Lula, o Lula do Bolsonaro interferir alguma coisa na minha padaria, eu posso fazer um ajuste fino, mas não vou parar de vender pão. Então a gente tem que trabalhar mais antes e depois ajuste fino. O problema é que a maioria dos investidores, o que eles fazem? Eles compram, não sabem o que eles estão fazendo e depois eles vão ver
se aquilo ali é bom ou não, ou de acordo com o perfil dele. Né? Eu tenho um exemplo aqui que é fantástico, foi o que nós fizemos em 2020. Quando nós percebemos em 2020, né, que o mercado ia, o que estava acontecendo em função da pandemia, naquele movimento que ficou todo mundo fechado em casa, aquilo ali ia gerar uma inflação muito grande nos Estados Unidos e nos países de primeiro mundo, que não era uma coisa que estava no nosso cenário, né? Nós chamamos os clientes naquela época lá e falamos assim, clientes, nós vamos vender aqui metade da carteira, nós não vamos se desfazer de nada, mas vamos vender metade da carteira e vamos alocar em ativos de empresas que consigam repassar preço, especialmente as empresas americanas, né? Porque elas conseguem repassar preço. As brasileiras têm mais dificuldade em relação a isso, tá? Sabe quantos movimentos desses nós fizemos desde 2020? Um movimento em 7 anos, né? Então, o que acontece? Todo dia tem uma narrativa diferente, todo dia tem alguma coisa que vai derrubar o mercado, que vai dar crash, ou que o mercado vai explodir, é guerra, é não sei o quê, coisa positiva, é coisa negativa. E o investidor ele não consegue diferenciar o que é uma oportunidade de uma oportunidade de verdade. Como a gente já faz o trabalho anterior, para a gente fica muito mais fácil ver essas diferenças. É que nem o Pinóquio, pessoal. O Pinóquio está mentindo todos os dias. Quando ele fala a verdade, ninguém vai acreditar nele. Então, o investidor que ele está envolto, né, nesse estresse que é o dia a dia do mercado financeiro, ele não tem a menor ideia do que fazer porque ele não entende nada daquilo direito e para ele tudo é final de mundo ou tudo para ele é a última oportunidade da vida dele. E assim não tem como ganhar, pessoal, de forma consistente, né? E não tem como a gente vai ficar virando especialista de tudo. Ah, não, aí saiu guerra, vou ter que botar o jaleco de especialista em guerra. Aí o petróleo sobe ou cai, eu vou ter que botar o jaleco de especialista em petróleo. Agora dá problema no Japão, né? Eu vou ter que botar o jaleco de especialista em Japão. Não faz sentido. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo agora não pode afetar alguma coisa nas nossas recomendações ou na carteira dos clientes. Mas é muito cedo para falar, né? As coisas têm que evoluindo, a gente tem que ver. A gente viu o primeiro cenário. Poxa, nossa carteira está bem preparada para isso? Sim. As ações podem cair? Ok. Mas as carteiras estão bem preparadas. Eventualmente, a gente pode fazer algum ajuste fino. E quando tiver um movimento como a gente teve de 2020, a gente pode aproveitar também, que na época foi super importante para a gente. Mas foi um movimento, não é sempre, né? Pense na vida pessoal de vocês, pense na vida profissional de vocês. Vocês não ficam mudando a todo momento a forma de fazer as coisas. E não funciona, não vai funcionar mudando a todo momento, nem na vida profissional e pessoal, muito menos no mercado financeiro. Ah, mas o fulano falou que ia acontecer tal coisa. Pô, pessoal, né? A gente fala aquela questão que até o relógio acerta a hora, né? É a mesma coisa. O fato de uma pessoa acertar alguma coisa isolada não vai fazer com que ela tenha ganhos consistentes, tá? Eu desafio, eu sempre faço o desafio do bem. Me mostrem uma gestora, uma corretora, uma casa de análise que desde 2017 entregou mais retorno que a Capitalizo em tantas frentes diferentes, renda fixa, ações no Brasil, no exterior, fundos imobiliários, longo prazo, curto prazo e tudo mais. Não tem, porque justamente o mercado está envolto dessa narrativa. Infelizmente, empresas como a nossa, que têm as estratégias e seguem as estratégias, representam 1% do mercado. A maior parte, e aqui eu incluo os investidores, pessoa física também, não tem ideia do que estão fazendo e muito menos como fazer as coisas, tá? Então é uma coisa que a gente está bem tranquilo em relação a isso. Nós sempre sabemos o que fazer, só que as coisas precisam às vezes acontecer, a gente está mais claro no nosso horizonte, porque se isso não tiver, o investidor vai fazer movimentos impensáveis. O que fazer agora, pessoal, principalmente para quem é cliente da Capitalizo ou quer virar cliente da Capitalizo, o que a gente faz? Não faz nada diferente. As estratégias, eles seguem as mesmas. Ah, Thiago, eu quero aproveitar um pouquinho de dinheiro para comprar um pouquinho a mais da ação lá que caiu. Não tem problema, ok, mas não mudou nada. Não estou dizendo novamente que não possa ter um efeito da gente fazer um ajuste fino, mas é muito cedo para falar, tá, pessoal? Então é menos narrativa e mais estratégia, tá? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês, e claro, vou deixar aqui para quem é cliente os nossos contatos, para quem não é também. Todo mundo sabe aí que a gente está sempre 100% à disposição, pensando em como fazer vocês ganhar mais dinheiro aí no mercado financeiro. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.